campana, tócame Boa deprisa. noite. Reloj de campana, Estamos tócame iniciando a live hoje, então, sobre para que o resgate do feminino las e a sacerdotisas, relação com a para mãe. que despierte Uma visão a partir das las constelações sacerdotisas. sistêmicas. La que invoca el cielo, Oi, Marte. la que invoca el agua, la que invoca el fuego, Avisem se estão me escutando bem, estão vendo direitinho. Nossa convidada especial já vai chegar. Vamos conversar hoje com a Gisele. Tá ouvindo, Marte? Que delícia, né? Pensei em ti. Vamos lá. Porque de sus hijas que canten y dancen, llenas de contento, que canten y dancen. A gente entrar no clima desse assunto tão legal. Já mandei a solicitação, Gi, só tu aceitar. Reloj de campana, tócame las horas. Reloj de campana, tócame las horas. Recebeu, Gi? Tu tem que aceitar ali que eu te mandei a solicitação, tá? Las mujeres todas, para que despierten las mujeres todas. Porque se despiertan. Bem-vindas, vão chegando. Porque se despiertan todas las mujeres irán recobrando. Tentar de novo. Sus grandes poderes irán recobrando sus grandes poderes. Reloj de campana. Aê! Oi! Oi, Bem-vinda! boa noite. Boa noite! Deixa eu desligar nossa musiquinha aqui, tava entrando no clima. Tá, deu um delay e aí eu entrei e saí de novo para dar certo. Então Estamos tá. aqui. Bem-vinda, então, boa noite, gente. Bem-vindos todos. Vamos chegando e nós vamos começando a nossa conversa. Ai, que delícia! Nós estava bem ansiosa, né, Gi? Sim, sim. Então vamos lá. Eu acho que eu tentei deixar, mas eu acho que eu não consegui. Deixa eu só marcar o título aqui. Porque eu tentei fazer uma coisa nova hoje, colocar antes, mas não deu certo pelo jeito. Só fixar a relação com a mãe. Tá dando um pouquinho de delay aqui, mas eu acho que já se ajusta. Gente, hoje eu tô apanhando. Oi, Elaine, Denise, Analice, Fixar. minha irmã, meu marido, meu primo. Tem que dar oi pro povo. Não sei todo mundo que tá aí, hoje, quem eu sim. Oi, Pri, oi. Eu não sei, não deu certo, eu acho, o comentário. Eita, O fixar ainda não apareceu. Pois é. Ó, e eu tô apertando fixar e comentar. Não tá comentando. Tá batendo, seu microfone tá fazendo um barulho, ou é o meu? Talvez no cabelo. Mistérios. Pronto, agora deu certo. Ai, deixa paradinho. Bom, eu não consegui fixar o tema, mas para quem entrou depois, então, o assunto hoje é o resgate do feminino e a relação com a mãe, né? A partir de uma visão das constelações sistêmicas. Para quem não me conhece, então, para quem está vindo pelo perfil da Gi, eu sou Priscila Hackbart, eu sou a idealizadora do Ciranda com Afeto, que foi um espaço que eu criei para ser um espaço seguro de fala, de troca, de acolhimento, sem julgamentos. Então, isso inclui as mulheres e também as mães. Foi nessa busca, nessa falta desse espaço que eu resolvi criar, então, esse lugar. E aí, com as mães, a gente trabalha com a dança Mamãe e Bebê, e com as mulheres nós temos o Sagrado Feminino, os círculos de mulheres
vaporizações do útero, danças circulares. Tá? E aí hoje a nossa convidada é a Gisele. Eu vou deixar que ela mesma se apresente. Pode falar, Gi. Então, boa noite para quem está entrando. E primeiro eu quero agradecer a Priscila pelo convite e pela paciência, né? Porque faz um tempo que conversou comigo, eu pedi para esperar meu período de férias e está sendo bem especial esse convite. Então, eu vou falar um pouco de mim, né? Meu nome é Gisele Cristina Voz, eu sou psicóloga e consteladora familiar e palhaça, sou palhaça aspirina também, porque faz parte do meu trabalho, sempre tem esse ponto também. E eu trabalho na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no campus Pato Branco, como psicóloga do trabalho, durante a semana. E aos finais de semana eu estou atendendo com a constelação familiar, né, na Clínica Ativa, em Pato Branco, e atendimentos online de psicoterapia. Sou mãe, tenho 2 filhas, casada, e gosto e iniciei a constelação familiar já na faculdade de psicologia, porque a minha professora, Marusa, ela trabalhava com as constelações, e eu fui me aproximando muito da psicologia sistêmica, que trabalha com a noção de sistemas, com a noção de família, por um viés fenomenológico, em que a gente trabalha com os fenômenos, com o que a gente está vivendo, com as histórias das pessoas. E assim eu me encantei e comecei a estudar. Então já faz uns 10 anos que eu me aproximei das constelações. E agora estou tendo essa oportunidade de estar participando dessa live. Eu estou bem feliz assim, de poder falar sobre isso com vocês. Estamos. Então, o convite surgiu, gente, para explicar um pouquinho da onde, né, essa ideia desta live. Uma amiga me encaminhou um print que ela fez de um post, acho que até de um story de algum Instagram, não lembro qual, que era uma pergunta de como a gente poderia resgatar o feminino a partir quer dizer, como a gente poderia resgatar o feminino. E aí a resposta era tomando a mãe, começar tomando a mãe. E aí, quando eu li, eu lembrei que esse tomar a mãe é muito da constelação, e apesar do meu pouco conhecimento, corri para Gi, que era a minha referência, né, de constelação, foi com quem eu já constelei e que eu adoro. E aí eu fui perguntar para ela, mandei e falei: o que tu acha da gente falar sobre isso, né? Foi uma coisa assim meio até de surpresa, né, Gi? Foi. E a gente começou meio sem saber exatamente o que falar sobre isso, mas esse post, esse print me causou essa curiosidade, me intrigou de certa forma. Então a gente começou a elaborar para a gente trazer esse assunto, porque com certeza está presente na vida de todo mundo, né? Tanto a relação com a mãe quanto a relação com o pai. Vou eu pedir licença para a Gi para ler um textinho bem curtinho aqui que eu achei sensacional e ela aprovou. Para a gente iniciar, então, entrar no clima dessa live, desse assunto. Então, minha querida neta, vê como eu sou grande e você a pequena? Dei conta de tudo o que me coube, vivi todas as minhas escolhas, ri, chorei, plantei, colhi, acalentei e fui acalentada, amei e odiei, fui amada e odiada. Fui uma mulher normal, como qualquer outra, mas acertei sempre. Sim, na história da vida não há erros, só há experiência. Você é a minha ponta final e o melhor que pode fazer por mim é dar conta de seu destino, como eu dei conta do meu, e vivendo suas escolhas, como eu vivi as minhas. Eu te abençoo. E como autoridade que sou, como a grande e você a pequena, lhe ordeno: vá e seja feliz. Eu lhe abençoo, abençoo, abençoo. Carmen Cardana, recado de avó. Então é nesse... Ui, chego a me arrepiar, gente, lindo. Eu achei muito lindo esse texto. E vamos começar, então, né, Gi? Sim. Puxando aí desse texto tão forte, e eu
também aprendi recentemente essa coisa do grande, do pequena. Vou te dar a palavra aí para te nos ajudar a entender. Muito bem. Como a gente vai pegar o gancho de um recado de uma avó para a neta, e o tema da live é relação com a mãe, a gente já começa conversando com 3 gerações, né? E eu sou muito de... O que me encanta e o que me faz trabalhar bastante com a constelação é o uso da imagem. Porque algumas pessoas ficam assim, ai, como é que é o constelar? E realmente não é uma coisa assim tão simples de explicar, né? Mas de vivenciar ela facilita. Então, uma das coisas que a constelação nos propõe a fazer é olhar para nosso sistema. Seja o sistema familiar, seja o sistema de trabalho, o sistema da escola, né? E esse olhar nos dá um certo distanciamento para ver o que ocorre ali e onde eu me identifico, onde o meu sintoma está identificado. Então, aqui eu também estou com meus materiais aqui por perto para a gente conversar e eu usar, porque senão vai ficar minha mão aqui aparecendo. Que legal. E é uma forma para facilitar, né? Então, eu trouxe uma vovó, uma bisavó, o pessoal conhece a matriosca, né? Olha, dá para ver que eu estava brincando com ela, né? Então, quando a gente tem o recado de uma avó, é porque tem outra mulher que recebe, que é a filha, que depois tem uma filha que se torna neta, tem a neta que tem bebê, que ainda não é vó, nem mãe, mas também é uma criança, uma menina chegando no mundo. Então, a imagem da matriosca, dessa nossa relação, né? Então, eu vou pegar aqui 3 gerações de tamanho. Então, aqui tem a avó, tem um pedaço da mãe aqui, e a neta. Então, quando a avó diz, você vê como eu sou grande e você é a pequena, não é uma questão só de tamanho, porque a nossa vozinha pode ser mais baixa que a gente, mas é que aqui dentro tem uma bagagem de experiência que aqui ainda não precisa ter. Tem uma bagagem de vivência que aqui ainda está pequena. Quando ela tem o filho, ela se torna grande, né? Então, isso é uma das leis, né, da constelação familiar pelo Bert Hellinger. Ele veio pelo Bert Hellinger, que é o autor dela, né, um alemão. A gente pode falar mais coisas dele na sequência, mas ele apresenta constelações familiares na base de 3 leis. Leis do amor. Então, ela é uma terapia que trabalha com as ordens do amor, né? Isso que é bonito, é olhar com amor para a nossa história, que nem essa avó olha para a neta, né? E a gente olha para a avó falando com a neta. Então, nessa história aqui, a gente vai para a mãe e para a filha aqui. A mãe vem antes, a filha vem depois. Isso é a lei da ordem. Um vem depois do outro. Quem chegou primeiro foram os pais, depois os filhos, assim como meu irmão e a minha irmã mais velhos vieram antes de mim. Assim como se a pessoa tem um parceiro anterior ao casamento, ele está no segundo casamento, o primeiro parceiro vem antes. Os filhos do meu primeiro parceiro vêm antes da segunda mulher. Então, existe uma ordem, assim como numa empresa, mas hoje a gente vai focar na família, né? E existe a lei do pertencimento, que aqui eu vou usar assim, que eu pertenço a essa família, né? Algumas crianças, a gente trabalha muito o que a gente aprende dentro da infância para a nossa vida, a gente trabalha com o adulto na criança dela. Às vezes essa criança se sente fora, às vezes essa mãe está querendo ser olhada pela mãe dela e não enxerga a criança. Ou a mãe perdeu alguém antes, um aborto espontâneo, não enxerga a criança faz de tudo para pertencer. Ou ela não se sente olhada e está sendo olhada.
Então, a segunda lei, não é em ordem primeira, segunda, terceira, mas né, segunda lei das 3 que eu estou apresentando, é a lei do pertencimento. É onde acontece muito dos nossos sacrifícios, como parte de uma família. Eu quero pertencer. E aí tem aquela questão da ovelha negra, porque todo mundo é de uma religião e eu quero ser de outra. Todo mundo teve um casamento ruim e o meu é bom. Aí às vezes acaba com aquele para não, porque inconscientemente, gente, estou falando inconscientemente, dentro de um processo que vai ter condições de se tomar consciência, mas que a gente vivencia como uma criança sem condições de dar conta daquilo racionalmente, né? Então a gente trabalha muito dentro das emoções. E a terceira, eu falei da ordem, eu falei do pertencimento, e a terceira é o equilíbrio entre dar e receber. Aí eu vou usar outro bonequinho. O equilíbrio entre dar e receber, ele é assim, numa relação de casal, por exemplo, de amigos, de irmãos. Eu te dou um pouquinho, te convido para tomar um café. Você fica com aquela pequena dívida. E você quer retribuir. Você dá mais um pouquinho. E acontece um equilíbrio na relação e aquilo te une, te cativa, te mantém perto. Mas daí, às vezes, depende da dinâmica da pessoa, ela não é muito de dar, ela é mais de receber, encontra alguém que gosta mais de dar, de doar, de cuidar, e eles se equilibram desse jeito, né? Nem sempre acontece um equilíbrio, mas o equilíbrio entre pares, entre homem e mulher, mesmo tamanho, assim, entre amigos, é um equilíbrio que se propõe, tá sempre assim, no mesmo... A gente tem a necessidade de dar e receber mais ou menos no mesmo ritmo para não ter a dívida, né? Já entre a mãe, que aqui é a grande agora, que eu mudei os bonequinhos, né? E a criança, a filha, a gente vai falar aqui do feminino, vou usar as filhas, mas serve para os homens também, né? E o pai só dão para os filhos e a função do filho é só receber. Olha a tua cara ali. Olha que interessante. É A cara da estranho, aluna né? aqui, né? Isso, porque é uma coisa que surpreende, porque às vezes a gente fica, nossa, mas a minha mãe fez tanto para mim, que como que eu vou fazer outra profissão? Nossa, mas ela fez tanto para mim, como é que eu vou me casar e deixar ela agora? Entende? Ela fez porque Até o ela... cuidado, né? Até o cuidado com essa mãe ou com esse pai, a gente se sente até egoísta em não retribuir. Isso, mas a função dos grandes é cuidar dos pequenos, então eles dão. E nós, crianças dos nossos pais, recebemos, né? A Márcia falou ali, eu, né? Depois você explica melhor esse eu, Márcia, para eu entender. A gente tem para receber dos pais. E o que acontece que essas 3 leis do amor não acontecem assim, para todo mundo equilibrado, nossa, o casamento, a pessoa diz que o marido retribui do mesmo jeito e a esposa também é do mesmo jeito. Por aí que quando a gente fala de família, sempre tem a fala, mas bem que a minha mãe podia ter me dado mais atenção, bem que a minha mãe podia ter ido trabalhar, ou bem, né? Sempre tem um quê? Ou o desequilíbrio no casal, entre amigos, fica aquela cobrança. Porque a gente está no mundo, a gente é vivo, nós somos um ser de relações. E as relações, elas são muito variadas, então a gente não tem um controle, elas não são lineares, elas são sistêmicas. Então o meu jeito de estar contigo é atravessado por muitas coisas, né? Então eu perdi ali um pouquinho do fio da meada da questão de receber dos pais, mas não perdi não, foi para explicar que como a gente tem desobediência às ordens do amor, porque elas são difíceis, assim, você ter
tá totalmente em ordem, em equilíbrio e se sentindo pertencente a tudo. A gente tem coisas para melhorar, tem coisas por causa que a gente faz parte de um sistema. Então, quando a minha mãe me dá, por exemplo, a mãe da pessoa dá para ela o carinho que ela tem para dar, que é possível, o dinheiro, o apoio, ou o pai também, né, dá para essa criança, e ela não recebe, ela não toma, aí ela não está tomando a vida. A gente vai poder trabalhar um pouquinho assim depois. Quando a Mas a gente criança não recebe, isso, ou fica querendo que fosse de outro jeito. O que a minha mãe me deu não é o que eu queria que ela me desse. entendi. Porque ela me deu o exemplo. Gente, quando eu falo minha mãe, é como se fosse alguém falando aqui. Não é minha mãe que está me assistindo aí que eu estou falando, tá? Quando eu Por for falar da favor, minha né? mãe, eu vou chamar de minha mãe Fátima, tá? Que é minha mãe Fátima e meu pai Márcio, né? Mas assim, Viu, hoje quando já teve 2 comentários ali de sempre acho que minha mãe faz muito por mim e eu não retribuo a altura, a Márcia falou. E aí a Andrea falou, eu retribuo a minha mãe, mas ela nunca está contente. E aí são teve mais. duas, pode Ah, falar. tá. Não, aí eu tava vendo dos áudios aqui que tá dando um ruidinho. Quando mexe o Tá. celular, vamos parar de mexer. Parei. Pode continuar. Eu já chego nas duas dinâmicas que elas falaram, tá? É, então, Olha quem entrou aí, Gi. Cole e empatia. as Oi, lindezas. meninas, Patrícia e Isabela. É, A razão de nós então, nos esses dois, conhecer, inclusive, né? sim, aqui chamava a tua amiga Pri sem eu conhecer a Pri, né? É. Vamos lá. Então, é muito interessante esses dois exemplos que elas trouxeram, né? Ou eu sinto que a minha mãe, que eu tô devendo para minha mãe, porque ela me cuidou tanto e eu deveria estar devolvendo, e a outra é que eu faço tanto que a minha mãe não percebe, não está satisfeita, né? Apatia. Então, são dinâmicas bem que acontecem mesmo nessa relação. E o movimento para liberar isso, para solucionar isso, é receber que o que a mãe está dando não é demais, é aquilo que ela tem para dar, não é de mais nem de menos. E que o meu movimento é tomar aquilo do jeito que veio. E receber. E tomar dessa forma, sem eu querer que ela veja, que daí é a outra dinâmica que ela fique satisfeita comigo, né? Essa é uma outra dinâmica. O que eu estou querendo que a minha mãe veja em mim, que ela não vê, ou o que acontece ali que a minha mãe tem que ficar satisfeita comigo, ou às vezes a mãe, ela está numa posição de ver em você mais potencial do que você mesma vê. Então ela quer sempre te exigir mais, não para dizer, o que tu está me dando é suficiente. Não, é porque, filha, eu quero que você vá mais, porque eu sei que você pode ir mais. Claro que isso vai gerar algumas rusgas na relação, né? Que às vezes vem como uma cobrança, né? E pode ser um incentivo, mas eu vou falar assim como possibilidades e não como respostas a elas, porque cada história, isso que é mais bonito, deixa eu tomar uma... Isso que é mais bonito no trabalho sistêmico é que, por mais que tenham dinâmicas em que eu, como consteladora, reconheço, estudo, então tem as dinâmicas dos filhos perdidos, elas são possíveis dinâmicas relacionadas a possíveis acontecimentos nas gerações anteriores. Mas nas suas gerações anteriores, Priscila, aconteceram outras coisas do que da Márcia, da Aline, que eu tô vendo ali, da Vânia, que chegou. Então, podem ter, por exemplo, separações, famílias que se separaram no navio, que não foi o mesmo navio, que não foi a mesma... Então, a gente utiliza as constelações para olhar essas dinâmicas, mas quem tem essa história é cada um, né?
Então, esses exemplos que eu estou trazendo para a gente pensar nas relações que acontecem com a mãe. Eu acho que agora Sim, a eu fiz gente um tem que pouco da... pegar, desculpa, a gente tem que pegar Eu a fiz... Pode ideia falar. e trazer para nossa história, né? Não é uma resposta pronta, é um convite à reflexão pessoal. Isso, isso. Então, as 3 leis são a ordem, o pertencimento e o equilíbrio entre dar e receber. Então, muito do que eu vou trazer e do que acontece nas constelações, a gente trabalha dentro disso. E nessa live a gente está falando sobre o resgate do feminino, que aí é uma parte que a Priscila vai poder nos falar sobre essa questão do feminino, e aí eu vou poder entrar também no que veio naquela carta da avó, das outras pontas, das outras coisas. Ah, não, Eu deixa eu falar uma até. coisa. Pode. Tem uma coisinha aqui que eu preciso falar que faz parte disso, que a gente querer dar para as nossas mães e para nossos pais, o que a gente tem para dar é o que a avó falou naquela carta. O melhor que você pode fazer por mim é dar conta do seu destino. E quem é mãe sabe isso. Eu quero que as filhas sejam felizes. Não que ela fique dizendo, ó, mãe, eu estou sendo feliz por você. Não, eu quero que ela vá, né? Sim, que vá. Então, isso que eu queria... Já, chega. E que liberte a mãe, né? Na verdade. Porque esse processo de a gente se libertar, liberta a nossa mãe também, né? Aprendi um pouco aí. Até enquanto tu falava, eu achei bem interessante, porque na verdade, quando a gente fala em ancestralidade, né? No Sagrado Feminino, a gente traz muito essa ancestralidade, esse honrar a nossa ancestralidade, que de certa forma está falando a mesma coisa, né? Tá falando da gente não cobrar um comportamento, mas honrar aquilo que foi feito e agradecer aquilo que foi feito. E eu entendo que em palavras isso é bem bonito, mas na prática, quando a gente pensa ali na mãe, na avó, na nossa relação real, isso é muito mais difícil, né, de fazer. Então, claro, né, o discurso é diferente. Mas esse honrar, então, é a gente reconhecer, primeiro de tudo, que a gente está aqui graças a eles, né? Senão a gente nem existiria. E a gente está aqui como está, graças a eles. A nossa história é como é, graças a cada história que foi se formando e que chegou em nós. Então, essa ancestralidade fala de tudo isso. Quando a gente está falando da nossa avó, já é a nossa ancestralidade. E, e a gente tem uma questão que a gente fala muito dentro do Sagrado Feminino, que são as memórias uterinas, que as mulheres, então, registram as suas memórias no útero, que é o nosso centro de poder, nosso centro de criação. E se a gente parar para analisar, nós estávamos já dentro do útero da nossa avó, quando a nossa mãe estava sendo gerada. E assim, consequentemente, então, essa relação, essa ligação, ela é muito forte e ela vai muito longe mesmo. Até teve uma pergunta aqui que mandaram na caixinha para nós, de até quantas gerações nos influencia, né? Se existe um número que a gente possa falar. Se a gente pensar na questão do sagrado feminino, dessa questão do útero, a gente vai até a origem da vida. A gente está completamente interligado. Então, eu não consigo, assim, medir são quantas, né? Mas, claro, existe uma frase muito famosa que diz que quando uma mulher se cura, ela cura 7 gerações para trás e 7 gerações para frente. Porque quando a gente está aqui, ó, trabalhando, se autoconhecendo, né, e tentando resolver uma questão que às vezes é aí da nossa linhagem, né, como a questão da constelação, a gente está permitindo que os nossos filhos não tenham esse problema para frente. Porque a gente está libertando isso, está liberando isso, né, Gi? Tô certa? Também está. Né? Você trouxe 3 pontos bem interessantes, né? Eu vou ir pelos pontos porque para eu me Sim. encaminhar. O primeiro que você trouxe é aquela fala bonita, assim, eu vou aceitar, porque eu tenho que aceitar meus pais, porque eu vi, alguém lá da constelação disse que eu tenho que aceitar meus pais para eu ficar bem.
né? Lindo, fácil, né? Considerando Isso famílias. aí. Famílias, não precisa nem dizer, né? Então é fácil. Uhum. Tem famílias que é mais fácil, tem famílias que nem tanto, né? E tem famílias em que os pais, a criança não conhece, ela é adotiva, né? Então é um trabalho para olhar para a história que forma também esses pais e como eles chegaram, para ver além do que eles apresentam do comportamento, existe essa ancestralidade, né? Então, tem dois exercícios, né? Um é a gente trabalhar assim, são 50%, 50%. Né? Então, na minha formação, em 2015, eu tinha que colocar numa coluna, quem quiser fazer, pode fazer, o que eu me identifico da minha mãe, Fátima, agora estou falando de mim, né? E o que eu me identifico do meu pai, Márcio. E eu tinha que fazer uma listinha. Quando a gente fala na constelação, a gente está trabalhando com heranças emocionais e a ciência já vem comprovando que ela passa. Então, eu não estou falando só da herança genética. A herança biológica do útero da avó carrega a minha cor do olho, porque é o óvulo que vai estar lá na minha mãe e eu nasci. Mas também se carrega, e aí dentro dos campos mórficos, campo morfogenético, campo aquântico, pode ter vários nomes, mas é o campo, é aqui onde a gente está, é aqui onde está a nossa informação. A gente recebe a nossa herança emocional. Sabe quando dizem, nossa, esse daí parece o vô, Bento. Esse guri aí subindo essa escada, meu pai fazia igual. Nossa, essa menina, olha o que ela pegou a panela, do jeito que a minha mãe pegava. E às vezes nem conheceu. Não conheceu, né? Olha, essa brabeza. Gente, brabeza é herança emocional. De quem que eu puxei, Não, então? né? Então, quando eu fiz o exercício, tava lá, e se eu fosse contar, dava tantos por cento mais para a mãe ou para o pai, eu não lembro, né? Agora já passou um tempinho. E ela falou que a identificação, ela tem a ver com coisas de identidade, assim, com a religião, mais com o gênero da minha mãe, com o jeito do meu pai, as crenças, quem que é mais herói, aquele que gosta mais disso, isso é identificação. E na alma, na identificação eu posso ser mais de uma ou menos de outro. Ah, eu me identifico mais com fulano. Na alma, a gente é uma soma dos dois. 50-50. Pode nunca ter visto o pai pela frente. Você tem 50% daquela pessoa e da história daquela pessoa. Tanto que quando a gente trabalha, isso para exemplificar, é interessante pensar nos adotivos. Quando a gente trabalha nos adotivos, a gente precisa incluir os pais biológicos, porque aquela criança está carregando uma história mesmo sem conhecer. Então, eles são inclusos. Eles são agradecidos, porque eles tiveram que abrir mão em prol da vida daquela criança para aquela criança estar em outra família, e tem várias coisas assim. Mas a inclusão dos pais biológicos faz a criança ter uma completude. Então, quando eu sei que eu sou 50% de cada um, eu tenho uma completude. Isso é na alma. É diferente de uma identificação. Né? Então, isso era a primeira parte que você falou. E essa completude dá no 50% do pai e da mãe e todos aqueles que vieram antes. E aí tem um exercício que eu fiz, que eu participei também na formação, e eu vi um vídeo, acho que o Ivan Bonaldo está aí, que ele também desenhou, que é desenhar a árvore genealógica. A gente coloca lá pai, mãe, filho, vô, vó, e vai subindo, e aí inverte. E você vira o fruto de raízes muito profundas. Então, eles são a nossa raiz. Eles são quem nos nutriram.
graças àquelas mulheres que sofreram antes ou que foram mais fortes e os homens que sofreram antes, de algum jeito eles permitiram que a vida chegasse até você e você existir. Então eu recebo meu pai e minha mãe pela vida. Depois que me deram a vida, o resto é comportamento. E daí eu estou julgando já estou querendo que a minha avó não tinha que ter casado com meu avô, porque ela foi forçada a casar com meu avô, graças a uma cultura, graças a um sistema, e você nasceu. Então essa é a sua história. Se eu quero curar a linhagem, eu sei que vocês trabalham com a questão do curar a linhagem, né? Feminina, que foi a pergunta dela também, acho que é da Fábio. Eu acho que tem que ter um cuidado com a palavra curar uma linhagem. Porque a gente cura o que está doente. E às vezes o que é doença, a gente não quer, a gente exclui. Então, a solução, a gente trabalha assim, trazer a solução e a liberação de uma linhagem, de uma descendência, é quando a gente recebe ela como ela é e não achando que tinha que ser diferente. Então eu honro e agradeço como elas foram para seguir o meu destino, que a avó disse. Talvez meu destino seja diferente do delas. Então eu me permito ser outra e continuar dentro daquela história. E assim, sim, libero as próximas gerações. Não existe um número de 7 gerações ou outro. 7 é um número bem bom, um número bem forte. Mas tem um cálculo, assim, que se a gente vai 300 anos, dá quase mais de 4.000 pessoas que vieram antes de mim, só contando pai e mãe, vovó, bisavô, sabe? Então, até a gente tem um trabalho de compensação sistêmica que vai vindo das gerações. Por exemplo, alguém casou, um imigrante com uma índia. Casou, roubou, e abusou. A gente não sabe o que aconteceu com aquelas mulheres. Mas um imigrante casou com um nativo. Então, o imigrante toma a terra, o brasileiro perde a terra. Os imigrantes matam, os brasileiros são assassinados. Aí daí depois eles tomam a terra de volta, os brasileiros, os imigrantes perdem. Os brasileiros se tornam os agressores e os estrangeiros são agredidos. Vai tendo um comportamento antissocial, vai tendo uso abusivo de alcoolismo. Eu estou falando aqui, tá meio confuso, mas assim, acontece uma coisa antes e depois o sistema vai compensar. Foram abortadas muitas crianças de propósito. Às vezes são famílias que 2, 3, 4 gerações depois não conseguem engravidar. Adotam. Tem muitas adoções que quando você volta na história e olha para a história, tem crianças perdidas na família. Crianças excluídas. Então, o movimento é inclusão. O movimento de solução, de cura da linhagem é inclusão. Eu faço parte dessa história. É isso. Juntei tudo que você tinha falado. Eu fiquei aqui anotando também. Eu tô muito aluna assistindo aula, gente. Uma coisa que me veio bem forte, assim, é que a gente tem essa mania de julgar a maneira como os nossos pais nos criaram, a maneira como a nossa avó viveu, a maneira como a nossa mãe nos deu amor, né? A partir do que a gente pensa ser o certo. E quando a gente fala em olhar para essa história, né? Quando tu olha para a história da tua mãe, esquecendo que ela é tua mãe, é uma pessoa, é um ser humano que teve aquela história. Tu consegue desmanchar um pouco esse julgamento. Porque tu começa a entender que ela teve uma história de vida. Só que quando a gente é criança, e a gente quer esse amor, a gente quer, né, essa atenção, a gente ainda não tem essa noção, né? Por isso que muitas vezes na vida adulta que a gente tem que buscar esse curar, né? Que eu entendi a tua questão da palavra, achei bem interessante.
mas porque a gente vai daí conseguir, com um olhar adulto, entender que ela teve uma história e que ela não tinha que me dar nada além daquilo, que ela não podia me dar nada além daquilo, né? Por exemplo, quando a gente se torna mãe, isso é ainda mais forte, porque aí a gente consegue entender tudo que a mãe da gente viveu, né? Então, a gente consegue desmanchar esse julgamento tão cobrante, assim, tão, né? Forte que a gente faz com os nossos pais, com a nossa mãe, com as nossas avós, de querer que tivessem feito diferente. E aí a questão dessa palavra do curar, achei bem interessante. Na verdade, a gente quer trazer algo para a consciência, porque quando a gente pensa em traumas, né, a gente esconde, é a nossa sombra, a gente não quer ver, a gente quer esconder. E aí a gente, quanto mais a gente esconde, mais a gente se torna aquilo de fato. Então, o curar seria, na verdade, trazer para a consciência esse trauma, essa situação, esse acontecimento e tornar aquilo parte da tua história, né? Aceitar aquilo como parte da tua história. Então, a partir do momento que tu aceita isso como parte da tua história, foi assim que aconteceu e a minha vida só está como está porque aconteceu este momento traumático, né? Então, eu consigo então curar, na verdade, ao me libertar e parar de carregar aquilo ali comigo, né? Porque senão a gente continua carregando a nossa vida inteira uma situação, inclusive de não perdoar, né? Algumas situações em relação à mãe, em relação à avó, de não perdoar. Então, esse perdão, que é muito forte também, né? Também na constelação, acredito eu, esse perdão ele tem que vir dessa gratidão, né? Ele tem que vir dessa gratidão de eu conseguir ser grata pelo movimento que aconteceu, mesmo que eu não goste, que eu não esteja de acordo, que tenha sido uma coisa traumática. Mas lembrando que quando eu falei que a gente carrega as memórias uterinas, eu não falo só de coisas ruins, a gente carrega todo o poder, toda a potência da linhagem feminina também. Né? Não é só os traumas, só os abusos, só essas situações ruins, né? Só para fazer um parênteses, né? A gente também carrega essas potências. Mas as situações ruins, a gente faz esse movimento de honrar, né? Que fala na constelação, né? De carregar como. Não sei como é que vocês falam. Tem uma palavra certa, né? Que ou tu faz o contrário, ou tu faz igual e repete. Olha, tem a reverência, né, dos grandes, tem a honra, tem o tomar a vida, depende muito da dinâmica, né? Você trouxe algumas coisas bem importantes, uma amiga minha mandou também essa questão de próxima assim do julgamento, né, da gente querer que a minha mãe e meu pai fosse diferente. Então, antes de eu falar dessa relação, que eu vou falar mais da mãe, quero dizer que dentro da constelação a gente sempre trabalha o feminino e o masculino nessa questão do equilíbrio. Então, nessa live, a gente está trabalhando o feminino e a linhagem feminina, mas isso vale para a masculina também. Uhum. Então, por isso que vem a questão das heranças emocionais, que não vão ser só as do útero, das biológicas, né? Mas o útero tem um cérebro emocional, isso, né? Tem. Essas coisas. Tem muitas mulheres que têm uma questão ginecológica mesmo, que está vinculada às ancestrais, tem a ginecologia emocional da Karine, que é muito interessante sobre isso. Sim, né? Maravilhosa. E agora a questão do julgamento é muito interessante que cada pessoa tem uma vivência. Então eu já vi, já acompanhei pessoas em que queriam que tivesse feito diferente porque não deu conta, como criança, de ver a mãe sofrer. E aí vem aquela questão, não é que a minha mãe não me deu o suficiente, não é que a minha mãe trabalhou demais, trabalhou de menos, brigava com o pai, não brigava com o pai. Tem uma lista, cada um tá aí pensando na sua, né? Sim. Mas tem também aquela questão que eu queria que fosse diferente porque eu, como criança, não dou conta de ver ela sofrendo. Então, se eu tivesse, eu não vou repetir o que a minha mãe está fazendo.
né? Se alguém não pensou isso, né? Ou tem sempre alguma coisa, isso não. Porque a gente acha que ou o pai sofreu, aquilo que a minha mãe fazia, fazia meu pai sofrer. Aquilo que minha... Ou eu não tenho pai por perto, eu não tenho a mãe, sou criada por alguém, pelos meus avós. Também existe essa relação de exigência que eu queria que ela fosse feliz. Então eu começo a achar defeito nas escolhas dela. Aí a avó, lá da carta do início, diz: eu quero que você faça as suas escolhas, minha neta, porque eu vivi todas as minhas escolhas. Agora o convite é um exercício, né, que a Vera Boing, o Ivan trouxe a Vera Boing ano passado. Foi ano passado, né? E tem um exercício que é olhar para o homem e para a mulher, que são os teus progenitores. Sensacional. A mulher faz escolhas. A mulher vai dar conta daquilo. Do jeito dela. Às vezes vai ser sofrendo. O homem também. Mas as escolhas foram dela. Mas Gisele, minha avó, ela foi raptada. Não teve Ela não escolha. escolheu estar com ele. Uhum. Né? Aí a gente vai olhar. Qual vai ser a pergunta sistêmica? O que ocorreu antes dela que precisou ser roubada? Quem são os ancestrais dessa família? A gente vai olhar para o dinheiro, vai olhar para a terra, vai para... Mas a minha mãe não me criou. Nem sei o que ela fazia. Né? E é muito bonito constelar, assim. Tem um exemplo de uma constelação. Eu faço a constelação, passa um tempo, eu não lembro da constelação das pessoas, porque eu devolvo a história para aquele que tem força para dar conta daquela história. Não sou eu. É aquela pessoa que veio constelar. Então, às vezes, depois de um tempo, a pessoa vem me dizer: Gisele, sabe, eu falei com o meu avô e eu não lembro por que ela foi falar com o avô. Mas não é porque eu não estou dando bola para aquela história. Daí eu digo: mas me lembra um pouquinho o que eu te falei? O que se mostrou na tua história? Sempre falou do vô, que a gente achava o vô chato. E aí eu fui conversar com ele, ele contou o quanto ele se sentia triste, excluído, fora da família. Era bem como eu me sentia. E, né, vai vindo depois. Então tem uma história que eu constelei e que um tempo depois ela foi criada pela avó e o que ela aprendeu sobre a mãe, pela avó e pelo pai, o que ela aprendeu sobre a mãe, que a mãe dela, ela trouxe uma sensação de rejeição, né? E quando a gente foi constelar, as histórias que foram vindo foram construindo uma mãe com muita dor de ter aberto, ter dado aquela criança para a avó. E quando a gente foi juntando e foi se apresentando na constelação, ela conseguiu ver a mãe na dor de ter dado a filha e o quanto as histórias que foram criadas sobre aquela mãe era para que ela não voltasse para a mãe, para que ela não sentisse falta da mãe, para que ela não sofresse. Então a tua mãe está bem, a tua mãe que não quis ficar aqui. Né? Eu não lembro direito, então, mas isso se repete em muitas histórias de outras formas. E daí passou um tempo, um ano, eu acho. Ela estava falando, me ligou, e disse: Gi, a minha mãe me ligou. Ela, 20 e poucos anos, não tinha falado com a mãe. Eu disse: como assim? O que foi mesmo que a gente falou? Minha mãe me ligou e conseguiu me contar que ficou em depressão desde aquele dia. Mais ou menos isso. Ou assim, que foi tão difícil, mas a avó tinha condições? Ela não tinha. A avó fez todas as formas de mostrar. Isso foi o melhor que aconteceu para aquela criança. Ela tem essa avó cuidando dela até hoje, ela cuidando da avó, e é um amor lindo. Mas a mãe foi incluída. Né? Então, passou de uma mãe que foi ausente para uma mãe que se sacrificou a favor da vida da filha. E aí vem um outro aspecto do... Pode falar.
Porque fica o vazio, né? Quando a gente não tem Sim, essa figura, fica esse vazio e fica para sempre. É incrível. Até que a gente consiga incluir na história. isso, isso. E essa questão da gente querer que a mãe fosse diferente, a gente não quer repetir, ou que o pai fosse diferente, a gente não quer repetir. Quanto mais olha porque não quer repetir, mais o faz. Porque eu estou no lugar de julgar. E julgar é lugar dos grandes. Então, o filho aqui, vamos pôr o homem também, do pai, para dar uma aliviada para as mulheres aí, né? Não vou fazer igual meu pai, né? Porque ele devia ter feito assim, porque ele devia ter feito assado, e ele se arroga. A gente fala arrogância dos filhos. E tá aqui em cima. Tá no lugar do avô. E às vezes a gente vai olhar, é um pai que perdeu o avô, que perdeu o próprio pai cedo. Às vezes é uma mãe que ficou separada e o filho teve que virar o filhinho da mamãe. Às vezes a pessoa está fora da ordem porque precisa estar. E aí não consegue ver eles como homem, como mulher, que fizeram suas escolhas, que fizeram seus erros e deram o que foi suficiente. E aí a outra questão da mulher, que foi uma pergunta também que veio, sobre a mãe ter medo que a filha engravide, né? Que é uma dinâmica que essa pessoa observa. Minha mãe tem medo que eu engravide. Será que é porque ela perdeu um filho antes de mim? Tem um irmão ali perdido. Eu não tenho como dizer o que é o que não é, sabe? Porque a gente precisa olhar para aquele sistema, ou alguém que trabalha com a constelação, que você confie, que você vá lá e essa pessoa enxerga o teu sistema, tem como observar se houveram perdas, se houveram, se tem tabus, se tem coisas que envolvem o nascimento, que envolvem a gestação, que envolvem o parto. Mas o fato de um irmão, antes da pessoa ter sido de um aborto espontâneo ou não, mas não nasceu, uma gestação que não aconteceu, a criança que vem depois, ela precisa ser liberada, né? Então, a criança que vem depois, às vezes, é aquela criança que nunca se sente suficiente. Como se ela estivesse fazendo por dois, porque a alma dele sente falta e às vezes aquilo vira um segredo e a família não conta que teve um aborto antes dele. E aí a criança fica fora de ordem. Então ela é a segunda e é tratada como o primeiro. E aí ele vive pelos dois e não sabe o que está acontecendo. Então quando a mãe inclui e dá o lugar para ele, o pai também inclui aquela criança que foi perdida, inclui que houve aquela perda, nem que sejam 8 semanas, 2 semanas, acabou de descobrir, né? Existiu o movimento de receber uma criança, de pensar talvez que não me vou dar e perdeu. Mas esse movimento ele já constituiu uma criança que viria. Né? Então a gestação que vem depois vem dentro de um medo. Muitas vezes. Qualquer sinal que a gestação dá, que talvez fosse comum para uma mulher, para a mulher que perdeu um bebê, ela vai sentir mais forte. Quando ela vomitar, ela vai sentir medo. A outra vai vomitar, vai ficar bem. Desculpa quem não gosta de vomitar, gente, mas é gestação. Isso que a Spoiler gente da não falou de gestação. menstruação ainda, né? E aí uma coisa bonita que o Bert Hellinger traz é que a mulher, ela tem um papel a serviço da vida, se arriscando para dar uma vida. Porque, gente, mexe no organismo inteiro da mulher. Não sei como é que a gente come, onde é que vai aquela comida. O parto é um movimento grande. Então a gente põe a nossa vida em risco para que a vida venha. Do homem, ele se põe em risco se tem algum perigo. Então ele põe a vida dele, isso na forma que o Bert Hellinger fala, tá, gente? Tem família de tudo quanto é jeito, mas a forma que ele traz é assim, a mulher, ela é diferente. Ela tem essa relação, né, com a vida, a serviço da vida. E eu vou contar uma historinha, minha mãe Fátima, está ouvindo? Deixa eu ver o horário. Tá acabando o tempo. Tá, temos 7 Ah, minutos. não, então, agora vamos ficar querendo a história, né? Mas é bem rapidinho. A minha segunda Conta filha, aí. eu planejei um parto em casa, e aí fui contar para minha mãe, porque eu não estava contando para ninguém, fazer direitinho, quietinha. Ela disse que ia me deserdar. Eu vou te deserdar e não vou aí, deserdar de um jeito, eu não vou aí te ajudar. Me liga só depois.
Mãe, mas não é para ficar fazendo moda. Mãe, não é moda, porque é mais seguro para mim aqui nesse momento, é esse. Não, eu tenho medo de te perder. Eu tenho medo da tua dor. Porque mãe vê nós crianças, gente. Imagina, pensa nas tuas crianças parindo, né? Então, assim, a Márcia falou, tá acabando ali. Então, eu só falei metade. Vamos ter que fazer mais umas 3, eu acho. E é bem isso. Essa relação da mãe, às vezes, com a gente, até da superproteção. E uma coisa que eu achei muito linda que eu vi essa semana é que às vezes a gente quer um amor, uma demonstração de amor da nossa mãe, que ela não pode nos dar daquela forma, porque ela dá diferente. Ela não vai te demonstrar amor em palavras ou em abraços, de repente, mas ela às vezes vai te demonstrar amor preparando um bolo, indo cuidar de ti numa situação. É o jeito que ela consegue te dar amor. E aí a gente se sente não amado, quando na verdade a gente foi amado. No máximo que ela podia fazer, né? Isso. Então entender isso também tira um peso da gente, porque aí a gente consegue ver que a gente não era uma criança não amada, a gente não era rejeitada, a gente foi amado do jeito deles, assim como a gente vai amar os nossos filhos com o que a gente puder, do nosso jeito, né? Com o nosso máximo. Só que o meu máximo não é o mesmo que o teu máximo, vai ser diferente. Então essa cobrança, né, essa questão, e isso liberta muito a relação com a mãe. Quando a gente consegue entender que ela fez sim o melhor que ela podia dentro daquela história que ela vivia, que a gente às vezes nem sabe de toda, e que a gente vai às vezes morrer sem saber de toda, porque a mãe não quer nem precisa contar. saber de toda. Tem coisa que é do pai e da mãe, a criança não tem que saber. Depois a gente vai lá perguntar, né? Mas tá tudo bem. Deixa eu fazer uma frase do Bert Hellinger, que está dentro do que você falou, que é boa para fechar. E Viviane, que você perguntou da questão de engravidar sem motivo diagnóstico, que pode ser tentativa de aborto da mãe, a gente não tem como dizer sim ou não. Mas se houver um aborto, é importante incluir essas crianças que não vieram, para o equilíbrio do sistema. Sobre engravidar ou não, isso é um processo que pode ser preciso trabalhar. Mas é importante incluir aqueles que foram perdidos, que não vieram. A inclusão é importante. Bert Hellinger, ele constelou sobre a mãe dele, lá com 80, 90 anos, porque ele sentia depreciado que a mãe amava mais o irmão. Sim, a esposa dele constelou ele lá com mais de 80 anos, né? E ele escreveu uma carta para a mãe e tudo. E ele sentiu o amor, ele entrou na constelação e sentiu o amor da mãe dele e descobriu que estava sempre presente. Que era a arrogância dele, queria que fosse diferente. E aí ele fala assim, que a pior coisa acerca do nosso tratamento das mães é o fato de nós lhe negarmos o direito de serem apenas uma mulher comum. Muitas pessoas pensam que as mães têm que ser como Deus, sem falhas e sempre disponíveis para eles, e não veem a realidade da vida, e permanecem crianças para sempre, não conseguem crescer. Que estão lá olhando o que o pai e a mãe tinham que fazer, o vô e a avó e o tchu-tchu-tchu. Depois dela morrer, uma vez eu escrevi uma carta para minha mãe, depois dela morrer, muitos anos depois. Mas eu escrevi a carta. E eu escrevi-lhe, dispenso-te das minhas expectativas de que sejas melhor do que outras mulheres. E ela deveria ficar muito aliviada se eu tivesse escutado. Fala do Ai, que lindo. Maravilhoso. Me arrepio. Eu me arrepiei de novo. Gente, vamos fazer uma pausa para um print, porque merece essa live. Foi muito incrível. Olha, tá todo mundo pedindo mais, Gi. Nós vamos ter que se organizar. Que legal. Todo mundo sorriu aí, né? Eu quero agradecer, tem muita gente que eu gosto aqui mesmo, assim, agradecer. Família, presente, amizades, colegas de trabalho. Muito especial, estou bem feliz mesmo. Eu que agradeço. Grata por essa oportunidade. Eu que agradeço, foi muito legal. A gente achou que ia sobrar tempo, né, Gi? No fim, dá para fazer mais umas 3 meses. A gente vai se organizar. Eu não paro, né? Desculpa se a gente não respondeu. Eu vou encerrar porque 26 segundos que a gente não salva se não conseguir parar antes. Então, para garantir. Podem mandar perguntas no direct, gente. Isso daí mesmo. eu Gratidão por lá. a todas.
Gratidão, Di. Beijão. Beijo da avó.